Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos começar a estudar óptica. Então vamos lá. Antes de mais nada, né, vamos relembrar que para vencer o Covid nós precisamos da ajuda de todos vocês. Quais são, né, relembrando os sintomas da Covid, estamos mais comuns, né, já que a gente está vendo aí aparecimento de várias variantes do Covid, né? Elas podem mudar alguns dos sintomas, mas os mais comuns, né, como a gente bem lembra, como ela é semelhante, bem semelhante a uma gripe, os mais comuns: tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade de respirar, cansaço, coriza, diarreia, congestão nasal. Todos esses são sintomas mais comuns, né? De acordo com algumas variantes, né? Pode também mudar de pessoa para pessoa, né? De acordo com a sua imunidade, de acordo com vários fatores, mas esses são os mais comuns. E na presença de alguns desses sintomas, né? Procurar auxílio médico. Para a gente se prevenir, usar sempre máscara, álcool gel, lavar bem as mãos, desinfectar também possíveis, né, objetos que sejam contamináveis. Então vamos lá. A óptica, ela é a parte da física, né, o ramo da física que estuda os fenômenos que estão relacionados com a luz. E dentro da óptica, né, como ela está relacionada, como ela vai estudar os fenômenos que estão relacionados com a luz, ela tem divisões. Assim como na mecânica, que ela também tem divisões, vocês vão rever no primeiro ano do ensino médio, na mecânica, quando a gente vai estudar o movimento, né, dos corpos, então a gente estuda primeiro a cinemática, que é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com o que causa o movimento, ou seja, só as características do movimento. Depois a gente se preocupa com o que causa o movimento e depois a gente vai avançando, né, com a gravitação, com a hidrostática, vai ampliando ali o movimento a diferentes corpos. Na óptica também tem divisões. A gente tem as duas maiores divisões, que são a óptica física e a óptica geométrica. Como a gente vai estar estudando os fenômenos relacionados à luz, a gente pode estudar os fenômenos relacionados à luz observando só como a luz se propaga, né? Como ela vai ali mudando entre meios, como ela se comporta entre meios diferentes, em um meio diferente do outro. Que no caso essa é a óptica geométrica. E a gente também pode estudar ela analisando de um contexto mais geral, que essa seria a óptica física, né? Que vai estar relacionado com o estudo das ondas, já que a luz também é uma onda, né? Ela é mais especificamente uma onda eletromagnética. Então a gente vai estudar a óptica física, estudar com uma visão ondulatória. Vocês vão ver vocês vão estudar mais sobre a óptica no segundo ano do ensino médio. E talvez vocês revisitem isso no terceiro ano do ensino médio. Vocês vão ver que conforme foi sendo estudado, nós tínhamos duas visões para a óptica, para os fenômenos relacionados com a luz. Tínhamos uma visão em que a luz se comportava como uma partícula, e daí a gente podia estudar a luz utilizando a teoria da mecânica, né, as leis de Newton. E outra teoria que a luz se comportava como uma onda. Né? Por isso que a gente tem as duas divisões da física, a óptica física e a óptica geométrica. Desde os povos antigos, egípcios, mesopotâmios, os gregos também, eles já tinham conhecimento sobre a óptica. Eles já sabiam, por exemplo, eles já se questionavam se, para a gente enxergar, os raios de luz saíam do objeto e iluminavam nossos olhos, para que a gente enxergasse os objetos, ou se
os raios de luz saem dos nossos olhos para iluminar o que a gente observa. E eles também concluíram que poderia ser 3 raios de luz, né? No caso, uma fonte externa, a gente pode ver aqui, ó, aqui é a luz, né? A Lua, mas poderia ser o Sol. Por exemplo, a Lua iluminava as árvores que estão aqui e os raios de luz vinham da Lua para a árvore e da árvore para os nossos olhos. Ou que também o raio de luz vinha, iluminava a árvore, e ele também vinha aos nossos olhos e iluminava os nossos olhos, e aí a gente conseguia ver, né? Eles já eram bem avançados, né, nisso. Eles já tinham bastante conhecimento. Também os gregos eles já tinham conhecimento sobre o funcionamento das lentes. A gente tem uma situação histórica em que o Euclides, na verdade o Arquimedes, ele conseguiu utilizando uma lente, ele conseguiu queimar as bandeiras, os machos de navios inimigos, para que eles não chegassem à costa de onde era a cidade dele. Então, com isso a gente pode concluir, né, que as civilizações antigas já tinham muito conhecimento dos fenômenos relacionados à luz, né? Já tinham muito conhecimento sobre a óptica. E a gente teve um salto, a gente teve uma melhora, né, na observação quando nós começamos, né, a criar objetos que maximizavam a nossa observação. No caso, um deles, né, o telescópio, o microscópio também, né, com Anton Leeuwenhoek, que ele utilizou uma associação de lentes, né, que era utilizado para observar objetos bem distantes, e ele utilizou para observar plantas mortas, né, as cortiças, e aí ele descobriu a teoria celular. Na verdade, não foi ele que descobriu, né, como vocês já viram nos anos passados, mas ele deu os primeiros passos, né. A gente conseguiu ver desde o macro, né, desde objetos mais distantes, como o micro, né, objetos menores. E aí a gente conseguiu formular e compreender mais sobre a nossa própria evolução, né, sobre os vírus, sobre as bactérias, sobre o que tem no nosso maquinário, né? Depois disso a gente pode estar também na lei da refração, que vocês já viram, né? A lei da refração com Snell e Descartes, que já davam um conhecimento melhor, um entendimento maior de como a luz se comporta, né? Aqui na refração, ela atinge um meio e atravessa esse meio. A gente utiliza na óptica, nós temos aqui, no slide passado a gente viu uma fonte de luz sendo a Lua. Na óptica a gente sempre vai analisar, como a gente está analisando aqui o comportamento da luz, a gente vai pegar um pequeno trechinho da luz para analisar o comportamento dele. Esse pequeno trechinho a gente chama de raio de luz ou feixe de luz. A gente observa apenas um, né, porque para simplificar a gente observa um, vê o comportamento dele e a gente generaliza para vários feixes de luz, no caso uma fonte de luz, né, que no caso seria uma lanterna, uma lâmpada, uma estrela. Então a gente sempre utiliza esses conceitos. Feixe de luz e uma fonte de luz. A velocidade da luz, aqui essa é a velocidade dela no vácuo, 3 vezes 10, 3 vezes 10 elevado a 10. Esse foi um dos primeiros trabalhos a medirem a velocidade da luz. Foi bem importante para a gente entender melhor e estudar a óptica. E aqui, ó, como eu havia falado para vocês, existia, né, uma visão em que a luz ela era uma onda, se comportava como onda, e outra que a luz se comportava como partícula, né?
Newton tinha essa visão de que a luz se comportava como uma partícula. Tirando essa conclusão a partir dos seus experimentos. Aqui a gente pode ver um dos experimentos dele. Aqui a gente tem um objeto que é chamado de prisma, que ele refrata a luz, né? Ele muda, ele desvia, a luz entra aqui, entra na primeira superfície, e aí ela, como ela já entrou, ela já sofreu uma refração, e aí depois ela vai ser refletida. Isaac Newton, ele pegou, no seu quarto, fez um furinho na cortina para que entrasse só um pequeno raiozinho de luz, e aí esse raio de luz bateu, incidiu no prisma e aconteceu isso. Ó. Ele viu as cores. E daí ele não fez apenas isso, né? Depois ele associou dois prismas e aí ele viu a luz branca vindo, se refratando, se dividindo nas cores, e depois essas mesmas cores incidindo em outro prisma e saindo a luz branca. Ou seja, ele provou que a luz branca se divide em outras cores e essas cores também geram a luz branca, né? E isso vocês vão estudar como sendo princípios da óptica mais para frente. Esse comportamento aqui. Como eu falado, assim como o Newton concluiu, né, com seus experimentos, a luz branca, quando ela bate em um material e sofre refração, ela vai se dividir em todas essas cores aqui, nas cores, né, do arco-íris. Cada cor, ela tem cada cor da luz que a gente vê, né, por exemplo, a luz branca, ela é dividida em todas essas cores aqui. Como a luz ela é uma onda eletromagnética, cada cor, né, cada faixa da luz, ela tem um comprimento de onda específico, né? A gente pode associar a cor da luz a um comprimento de onda específico. Eu falei nos slides passados que a gente tinha uma visão da óptica, né, sendo a luz se comportando como onda e a luz se comportando como partícula, né, que é a óptica física e a óptica geométrica. Eu comentei isso e aí eu mostrei aqui, né, falando de ondas, mas aí fica a pergunta que vocês estão se fazendo agora. A luz, ela se comporta como onda ou como partícula? Quem que estava certo? Newton ou Huygens? Os dois estavam. Na época venceu Huygens, porque Newton não soube explicar o comportamento da luz quando ela bate em um pequeno anteparozinho assim. Ó. Quando você joga luz, vocês podem fazer isso pegando a lanterna de vocês, desligando a televisão ou até mesmo no notebook. Vocês ligarem a lanterna do celular de vocês e colocarem na frente do notebook ou na frente da televisão desligada. Aí vocês vão ver uma imagenzinha, tipo essa aqui. Ó. Vocês vão ver vários pequenos retângulozinhos brancos com umas partes pretas assim. Ó. E isso é comportamento de onda. E isso foi um experimento chamado que um cientista chamado Young ele fez, que ficou conhecido como o experimento da dupla fenda, ou experimento de Young, que ele colocou ele iluminou a luz, ele jogou a luz em um buraquinho, né, que a gente chama de anteparo, e aí provocou, né, esse comportamento que vocês estão vendo aí na tela de vocês. E isso é comportamento de onda. Newton não soube explicar utilizando a mecânica, utilizando o comportamento de partícula. E aí venceu a teoria ondulatória. Mas hoje a gente sabe que os dois estão certos, porque hoje a gente estuda, hoje a gente tem um entendimento melhor, por quê? Porque a gente tem conhecimento sobre o micro, né? A gente tem conhecimento com a mecânica quântica. A gente já fez experimentos e concluiu que a luz ela se comporta tanto como onda como partícula. Isso se chama dualidade
da luz, né? Comportamento dual da luz. Ela pode ser onda e também pode ser partícula. Por isso que a gente estuda, né, a óptica geométrica e a óptica física. Mas tenham em mente que quando vocês forem estar no segundo ano do ensino médio, são dois comportamentos da mesma coisa, né? São duas faces da mesma moeda. Os dois estão certos. Existem dois jeitos de criar cores. Um é com luz, como a gente viu no slide passado, e o outro é com tinta. Quando a gente pega a luz branca, ela pode ser separada em várias cores. E o contrário também pode acontecer, né? Como eu havia falado. A gente pode pegar várias cores, somar e ter a luz branca. Só que isso só acontece com luz, que é o sistema chamado sistema RGB. RGB é uma abreviação para vermelho, azul e verde. É em inglês, RGB. E esse sistema ele é utilizado essas três cores, né, chamadas cores primárias, vermelho, verde e azul, é utilizado nos monitores, nas televisões, né? Eles utilizam essas três cores para formar todas as cores existentes. Mas já nas impressoras, eles utilizam outro sistema, que é esse sistema aqui, ó, que é chamado de CMYK, que é a abreviação para magenta, ciano, amarelo e preto. Vocês podem até ver nas impressoras, quem tiver impressora aí vai ver, que quando você tiver impressora a jato de tinta, vocês vão ver que vem com quatro cartuchozinhos, quer dizer, não é cartucho, né? Quatro compartimentozinhos de tinta. Vocês vão ver que as tintas são exatamente essas, ó. O amarelo, o magenta, o ciano e o preto. São essas quatro cores. E com isso você imprime uma infinidade de cores, porque essas quatro cores formam qualquer outra cor. E aí vocês podem se perguntar, você falou que quando a gente junta todas as cores, a gente dá a cor branca. Mas se eu pintar aqui todas as cores, juntar tudinho, dá o preto, não dá o branco. Por quê? Porque isso foi feito com tinta, né? Aí com tinta é diferente. Com tinta, quando você combina todas as cores, vai dar preto. Mas com a luz, quando você combina todas as cores, vai dar branco. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.